E aí, galerinha do 8º ano, preparadíssimos para a nossa segunda aula? Espero que sim. Comentamos aqui na aula anterior sobre os adjuntos adverbiais, não é isso? Falei quem eles são, quem são lá na morfologia, e eu disse para vocês que nesta segunda aula nós íamos praticar. Beleza, vamos continuar falando sobre adjunto adverbial, só que dessa vez atividade. É porque só ler teoria, explicação não adianta, tem que praticar. Aulinha de 30 minutos sobre adjunto adverbial. Vamos continuar com a mesma habilidade, que é interpretar os efeitos de sentido dos modificadores do verbo, tá bom? E usando para enriquecer seus próprios textos, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos comentar um pouquinho aqui, resgatar um pouco dos conceitos. Adjunto adverbial, termo que se liga a um verbo, adjetivo, ao próprio advérbio, exprimindo uma circunstância. Deu ideia de tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida. É circunstância, é adjunto adverbial. Na morfologia, isto é, nas classes de palavras, quem é que representa o adjunto adverbial? Ele é o advérbio ou a locução adverbial. É um termo oracional móvel. Nem sempre é possível identificar a circunstância exata de um adjunto adverbial, tá? E aí eu trouxe para vocês os exemplos. Laura saiu apressadamente, eu não quero isso, talvez o veremos no restaurante, hoje vou sair. Coloquei aí alguns advérbios para vocês, as circunstâncias, tá bom? Aí a gente colocou aqui também sobre o adjunto adverbial e complemento verbal, que é muito importante, que já foi comentado sobre isso lá nos complementos verbais, na predicação verbal, mas que a gente retoma aqui no adjunto adverbial, porque é muito comum ver os alunos, né, confundindo, os alunos acabam se equivocando, mas isso é fácil de desmanchar, né, de evitar. Como é que eu faço isso? Analisando atentamente as orações, os termos oracionais, seguindo sequência de análise sintática que eu já ensinei para vocês, tá? Então, por mais que os adjuntos adverbiais auxiliem, colaborem na significação e complementação do verbo, né, do sentido desse verbo, ele jamais é complemento de verbo. Jamais será o complemento desse verbo. Quem é o complemento do verbo? Falem aí em voz alta. Complemento de verbo é objeto direto e objeto indireto, tá bom? Ó, Laura foi à praia, aqui eu tenho um caso de adjunto adverbial de lugar. O verbo é intransitivo, ela estava em casa na hora do ocorrido. Então, em casa, adjunto adverbial de lugar, na hora do ocorrido, adjunto adverbial de tempo. Perceberam aqui? Essa lâmina aqui, né, esse slide que eu coloquei para vocês é extremamente importante, vale a pena copiar, porque reforça o que nós já comentamos em aulas anteriores, tá? E eu também comentei para vocês sobre o adjunto adverbial e o predicativo do sujeito, porque também é comum, beleza? Principalmente quando eu tô, acontece quando eu estou trabalhando com os adjuntos adverbiais de modo, porque eles se assemelham muito, né, a uma característica, a uma qualidade, a um estado de um termo oracional, tá certo? Mas tem que saber diferenciar. Adjunto adverbial de modo é diferente de adjetivo. Neste caso aqui, do predicativo do sujeito. Então, toda palavra que indica circunstância é advérbio ou locução adverbial. Na morfologia, na sintaxe, é adjunto adverbial. Todo adjetivo que se encontra dentro do predicado, com função de atribuir características ou qualidades ao sujeito da oração, é predicativo do sujeito. Então, são termos parecidos? São. Mas se você segue sequência de análise sintática, você fica atento à estrutura, você fica atento à questão da semântica, você não erra, tá bom? Tem que ficar muito atento e tomar muito cuidado para não confundir. Laura saiu apressadamente, eu tenho um advérbio de modo, modo como ela saiu, portanto, adjunto adverbial. Laura saiu, estava apressada, eu tenho aqui o estado como a Laura se encontrava, uma característica dela. Então, adjetivo. Se é adjetivo que está dentro do predicado, e está falando de quem? Da Laura, que é o sujeito da oração, então é predicativo do sujeito, tá bom?
E a gente comentou sobre a mobilidade do adjunto adverbial, que ele é um termo móvel, pode ser colocado em vários locais diferentes dentro da oração, desde que faça sentido. No deslocamento, eu tenho que ficar atento à pontuação, né? Ao caso aí da vírgula. Se for um adjunto adverbial curto, a vírgula é facultativa. Os gramáticos preferem que você não coloque, a não ser que você queira de fato enfatizar aquele adjunto adverbial. Mas como raramente esse é o propósito, não precisa, tá bom? E se ele for longo, a vírgula é obrigatória. Então, eu coloquei aqui, né, na hora do ocorrido, ela estava em casa. Na hora do ocorrido é um adjunto adverbial deslocado para o início da oração, portanto, a vírgula é obrigatória. Ela estava na hora do ocorrido, ela na hora do ocorrido estava em casa. Eu tenho um adjunto adverbial aí deslocado entre o sujeito e o verbo, portanto, vírgula antes, vírgula depois. E ela estava em casa na hora do ocorrido, eu já tenho um adjunto adverbial no final da oração, que é o lugarzinho dele mesmo. Então, a vírgula aí é facultativa, preferível que você não coloque. E hoje eu saí, eu tenho um adjunto adverbial no início da minha oração, só que aqui eu não preciso colocar porque é considerado um advérbio curto, tá? Só tenho 2 sílabas. Então, quando ele está advérbios longos, deslocado, a vírgula é obrigatória. Advérbio curto, deslocado, ou ele no seu lugar habitual, a vírgula é facultativa. Preferível que não coloque. Então, puxa uma setinha aí e coloca. Preferível não colocar, a não ser que você queira enfatizar, tá? Vamos às nossas primeiras questões, beleza, galerinha? Ó, leia a manchete abaixo de um jornal e responda as questões propostas. Na foz do rio Amazonas, um gigantesco e ainda misterioso recife de corais foi encontrado. A. Observe a expressão na foz do rio Amazonas, presente no início da manchete. Como ele se classifica sintaticamente? Vamos lá. Na foz do rio Amazonas, exprime circunstância de lugar. E circunstância de lugar. Se é circunstância, é advérbio. No caso aqui, locução adverbial. Se é locução adverbial, é o que, pessoal? Adjunto adverbial de lugar. Foi o lugar, foi na foz do rio Amazonas que foi encontrado um recife de corais, tá? Então, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Então, perceba se você analisa de maneira cuidadosa a oração. Se você observa aqui o aspecto semântico dessa expressão, você percebe que ela está te dando uma ideia de lugar. Se a ideia de lugar é uma circunstância, portanto, locução adverbial na morfologia e na sintaxe é o que? Adjunto adverbial. Porque a expressão na foz do rio Amazonas foi isolada por vírgula? Explique. Ah, professora, lembrei, você falou sobre a mobilidade do adjunto adverbial. Quando trata-se de um advérbio curto, a vírgula é facultativa quando ele está deslocado. Mas se é um advérbio longo ou uma locução adverbial, eu tenho que colocar a vírgula obrigatoriamente. Estão vendo? Acabamos de comentar sobre isso. Então, pessoal, essa expressão está isolada por vírgula, porque está deslocada do seu lugar habitual, que é no final da oração. Portanto, a vírgula é obrigatória. Isso mesmo, na foz do rio Amazonas, vírgula. Por quê? Porque é um adjunto adverbial longo deslocado, tá certo? Olha que interessante, anota aí, que questão, hein? C. Reescreva a expressão destacada conforme será pedido nos itens e explique a presença e a ausência da vírgula. Perceba que aqui nesta questão, ela foi além da análise sintática, né? Você já fez a análise sintática, você já descobriu qual a função sintática desse termo. Agora ela está pedindo para você trabalhar bem mais profundo. Aqui ela quer, pessoal, que vocês reescrevam o enunciado, mudando, ou seja,
levando para outro local, onde ele vai dizer onde é, e você vai ficar atento à presença e à ausência da vírgula, e tem que justificar. Então, ele quer que o adjunto adverbial na foz do rio Amazonas vá para o meio da oração. Como é que ficaria? Vamos lá, vou dar aí 3 segundinhos para vocês pensar. 1, 2, 3. Acabou. Brincadeira, pessoal. Eu tenho certeza que vocês já pensaram aí, né? Ó, ficaria como ó, um gigantesco e ainda misterioso recife de corais na foz do rio Amazonas foi encontrado. Professora, por que eu não posso colocar aqui um gigantesco na foz do rio Amazonas e ainda misterioso? Pessoal, perceba que ficou bem quebradinho, né? Eu disse para vocês que a mobilidade ela tem que acontecer, que ela pode acontecer, pode, mas tem que fazer sentido. Se quebra muito, né? Se deixa assim muito truncado o meu texto ou não fizer sentido, não tem por que eu colocar. Um gigantesco e ainda misterioso recife de corais é o sujeito da oração. Então fica complicado eu tentar encaixar esse adjunto adverbial ali, entre esses termos aí do sujeito, entre esse sintagma nominal, tá bom? Então, onde é que eu vou encaixar? Logo após o sujeito, que ficaria entre o sujeito e o verbo. E o que aconteceu aí, pessoal? O adjunto adverbial foi isolado por vírgula. Ele está no lugar habitual dele? Não, ele foi para o meio da oração. O lugar dele é no final. Então, a vírgula aí, ela é obrigatória. Uma vírgula antes e uma vírgula depois. Vamos ver o que ele está pedindo aqui no item 2. Agora, ele quer que você desloque o adjunto adverbial para o final da oração. Fica como? Um gigantesco e ainda misterioso recife de corais foi encontrado na foz do rio Amazonas. Agora eu tenho uma casa aqui, ó, que o adjunto adverbial está sem a vírgula porque ele está no lugar habitual. Qual é o lugar dele? Final da oração. A vírgula aqui ela é facultativa, mas os gramáticos dizem o quê? Coloca não, preferível não. A ideia aqui não é enfatizar esse adjunto adverbial, né? Quando ele está no final da oração, é porque o propósito de enfatizá-lo é mínimo, tá bom? Então, eu não tenho vírgula nesse caso. Viram aí, pessoal? Reconhecer a função sintática, colocá-lo em outra posição dentro do texto, tá bom? E ficar atento à pontuação. Observe a oração a seguir e responda as questões propostas. Nos dias de hoje, eu quero a paz. Quem não quer, né? Ai, a paz é muito bom. Vamos analisar primeiro, né? A letra A está dizendo assim, ó, a oração está estruturada na ordem sujeito mais predicado, ou seja, verbo, complemento, adjunto adverbial, ou seja, oração elaborada na ordem direta. Explique sua resposta. Bom, a questão, o item A desta questão quer saber se a oração está estruturada na ordem direta, sujeito e predicado. E o predicado vindo da sequência do verbo, do complemento verbal, do adjunto adverbial, aquela coisinha toda certinha, né? Que eu disse para vocês. Eu só vou poder responder isso, pessoal, quando eu analisar a oração, quando eu observar qual é a posição dos termos oracionais. Vamos lá? Quando eu tenho uma oração, eu começo pelo verbo. Então, quero é o verbo querer, tá? Quem que quer a paz nos dias de hoje? Eu, sujeito simples. Tem adjunto adverbial? Tem? Estão vendo? Tem, professora. Nos dias de hoje, ideia de tempo, circunstância de tempo. Portanto, adjunto adverbial de tempo. Não tem predicativo do sujeito, então tudo o que sobra é do verbo. Eu só vou descobrir qual a função sintática do termo a paz quando eu descobrir aqui qual a predicação do meu verbo. Quem quer, quer algo. Quer o quê? Verbo transitivo direto. Então, a paz é o meu objeto direto. Agora, vamos analisar. Quando eu olho para a estrutura oracional, pessoal, eu vejo o seguinte, que eu estou com os termos um pouquinho invertidos. Eu tenho um adjunto adverbial iniciando a oração, o sujeito no meio,
Então, eu tenho ordem aqui, no caso, inversa ou ordem indireta. Eu trouxe até aí, para vocês anotarem no caderno o que é a ordem direta e o que é a ordem inversa. A ordem direta é quando eu tenho o sujeito e o predicado. E dentro desse predicado está estruturado como o verbo, o complemento, os predicativos e os adjuntos adverbiais. Nessa sequenciazinha, todo mundo no seu lugarzinho habitual. A ordem inversa ou ordem indireta é quando esses termos estão em locais diferentes, quando eles sofrem movimentos dentro da oração, tá bom? Os termos oracionais deslocados na oração, sem sua sequência habitual. Então, quando eu olho para o enunciado, quando eu olho para a oração, eu percebo que está na ordem direta ou inversa? Inversa, né? Então, a resposta aqui é não. Tá? Pois o sujeito está no meio da oração, o adjunto adverbial está no início e o predicado no final, ou seja, não vem a sequência da ordem direta. Anotem isso aí, é bem interessante. Eu já informei para vocês que não esperem que vai vir sempre aquela oração bonitinha, com o sujeito iniciando, tá? O verbo, os complementos verbais, tá certo? Os termos oracionais, eles são móveis. Vamos à letra B. Eu já deixei aí a análise sintática, ó. B, qual o sujeito da oração e como ele se classifica sintaticamente? Quando você faz a análise sintática, pessoal, você só vai responder os itens. Estão vendo aí? Vai só pegar o que você já analisou e vai colocar aí no item. No caso do item B, eu, sujeito, simples. No item C, qual o verbo da oração e como ele se classifica sintaticamente? É o verbo quero. É o verbo querer, verbo transitivo direto. D. Observe o adjunto adverbial presente na oração. Caso, na reescrita dessa oração, ele fosse posto no final, o que deveria ser feito? Explique sua resposta. Ele quer que você tire o adjunto adverbial de tempo aí, nos dias de hoje, e coloque no final da oração. O que você faz, pessoal? O que acontece? Se ele vai para o final, ele vai para o lugar habitual. Então, eu vou fazer o quê? Retirar a vírgula, né? Então, deveria retirar a vírgula, pois ele estaria assim em seu lugar habitual. Muito bem. Prestaram atenção? Como a questão pede para você fazer uma reescrita e dentro dessa reescrita você vai analisar a posição, a questão da vírgula, a ausência e a presença dela. Perceberam aí? Percebam também que o fato de eu mudar esse termo oracional para um lugar diferente, né, um local diferente dentro da oração, a função sintática não muda, pessoal, não muda, tá bom? Eu só mudei ali de lugar. Olha aí, ó, observe a oração a seguir e responda as questões propostas. Continuando na segunda questão. A letra E, desta vez, quer a reescrita da oração de maneira que o adjunto adverbial possa vir. Já fizemos uma questão como essa. Voltamos à ideia da mobilidade do adjunto adverbial e o cuidado com a vírgula. Onde é que eu vou? Eu quero colocar esse adjunto adverbial no meio da oração. Então fica como? Eu, nos dias de hoje, quero a paz. O que foi que eu coloquei aqui, pessoal? Vírgula antes, vírgula depois. Porque o adjunto adverbial continua sem estar no seu lugar. E no final da oração, eu quero a paz nos dias de hoje. Então, eu tenho um adjunto adverbial aqui no seu lugar habitual, portanto, a vírgula é facultativa. Os gramáticos dizem o quê? Não coloca, tá bom? Viram aí, pessoal? Olha como a gente precisa ter um conhecimento de sintaxe, como a gente precisa ter um conhecimento de análise sintática para poder escrever os textos, escrever as nossas redações, as nossas postagens no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, tá bom? De maneira adequada, seguindo a norma gramatical, beleza? E a gente aprende aqui, tá bom? Terceira questão. Assinale a alternativa verdadeira que condiz com a explicação sobre o uso adequado da pontuação na manchete abaixo. O secretário-geral da Organização do Trabalho do Atlântico Norte, OTAN, Jans... Ai, gente, o nome dele aqui é esquisito, né? Stamberg.
defendeu nesta segunda-feira os ataques aéreos ocorridos na Síria. Ele quer saber, pessoal, a alternativa correta sobre a pontuação, mas é nesse fragmento aí, ó, nesta segunda-feira. Por que que eu tenho vírgula aí antes e por que que eu tenho vírgula depois, tá bom? Vamos analisar. Qual é a função morfológica, isto é, a classe gramatical dessa expressão? Nesta segunda-feira, não dá circunstância de lugar? Ah, lugar. Se é lugar, é locução adverbial de lugar. Portanto, é o que na sintaxe? Adjunta adverbial de... tempo. Falei lugar, gente, perdão. Tempo. Então, é locução adverbial de tempo, portanto, adjunta adverbial de tempo. Nesta segunda-feira, olha, nesta segunda-feira, neste domingo, ontem, tá bom? Hoje, você consegue até mudar por qualquer outra expressão que também remeta à ideia de tempo. Então, vamos analisar. Letra A. A expressão nesta segunda-feira aparece entre vírgulas porque é uma locução adverbial de lugar. Lugar? Não. Tempo. Lugar, não. Então, já está errada. Letra B. A expressão nesta segunda-feira aparece entre vírgulas porque é uma locução verbal de... Locução verbal? Não. Locução adverbial. Locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos com valor de um. Aqui é uma locução verbal. Duas ou mais palavras com valor de advérbio, com valor de circunstância. Então, letra B aqui errou nesse detalhe. Tá vendo? Essa questão é bem cheia de pegadinha, né? Letra C. A expressão nesta segunda-feira aparece entre vírgula porque é uma locução adverbial de tempo que modifica o verbo defendeu. É locução adverbial de tempo? Os advérbios e as locuções adverbiais são elementos modificadores do verbo. E nesse caso aqui o verbo é defendeu. Certa resposta, pessoal, certíssimo. Professora, por que que a letra D está errada? A expressão nesta segunda-feira aparece entre vírgula porque é um termo que pode ser dispensado da oração. Tá. Em muitos casos eu posso sim dispensar, tá bom? O adjunto adverbial, ok. Mas não é por isso que ele vem entre vírgula, viu? A vírgula não é para dizer aí que ele não é obrigatório, tá bom? Não tem nada a ver com isso. A vírgula está aí para dizer que ele está deslocado. Ela tem outra função, ela está representando outra coisa aqui, né? Porque ele pode ser tirado não, viu? Então, esse é o erro da letra D. Observe a oração abaixo. Neste domingo, a previsão de chuva na Grande São Paulo. Classifique o sujeito desta oração. Primeiro, eu vou identificar o verbo, que é o verbo a, do verbo haver. Pessoal, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Se é impessoal, é oração sem sujeito. Isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Tem adjunto adverbial? Sim. Neste domingo, adjunto adverbial de tempo, da ideia de tempo. E na Grande São Paulo, adjunto adverbial de lugar. Tem predicativo do sujeito? Não. Então, tudo é do verbo. O que há neste domingo, né? Aqui eu pergunto o que há, né? Há o quê? Então, quando eu digo isso aqui, eu digo que é um verbo transitivo direto. Previsão de chuva é o objeto direto da minha oração. Então, ó, classifique o sujeito dessa oração. Oração sem sujeito. Identifique e classifique o verbo. Aqui é o verbo a, de haver, tá? Verbo transitivo direto. E letra C, identifique e classifique os complementos verbais. Então, previsão de chuva, objeto direto. Qual a função morfossintática dos termos destacados? Meu Deus, professor, o que é isso? Que palavra é essa? Calma, morfossintática é quando ele quer saber a morfologia, ou seja, a classe gramatical e a função sintática daquela palavra ou daquela expressão. Então, neste domingo, na morfologia, a classe gramatical é qual? Locução adverbial, de tempo. E na sintaxe, qual a função? Adjunto adverbial de tempo.
Na Grande São Paulo, na morfologia, qual a classe gramatical? Locução adverbial de lugar. E na sintaxe? Adjunto adverbial de lugar. Então, não precisa ficar desesperado. Morfossintaxe é quando eu quero saber a morfologia, isto é, a classe gramatical e a função sintática daquela palavra ou daquela expressão, tá bom? Se eu estou trabalhando com adjunto adverbial, é advérbio ou locução adverbial, tá certo? Então, neste domingo, é a locução adverbial de tempo, é adjunto adverbial de tempo. E na Grande São Paulo, locução adverbial de lugar, adjunto adverbial de lugar. Observe novamente os termos destacados. Porque o primeiro adjunto adverbial está isolado por vírgula e o último não. E aí, pessoal, por que é que eu tenho vírgula aqui neste domingo e na Grande São Paulo não tem vírgula? Os adjuntos adverbiais, o lugar habitual deles é onde? Lá no final da oração. Nesse caso aqui, um deles está deslocado para o início da oração. Portanto, a vírgula aí é obrigatória. Então, o primeiro está isolado por vírgula, porque é um adjunto adverbial deslocado na oração. Enquanto o segundo é um adjunto adverbial que está no seu lugar habitual. Ora, os termos oracionais são móveis. O adjunto adverbial é móvel. Eu só tenho que ficar atenta à vírgula. Tá bom? Olha essa questão como ela é muito boa. O céu não cai do céu. Quinta, o poema usa a linguagem metafórica para transmitir a mensagem de que as coisas boas não nos chegam facilmente. Analisando sintática e literalmente a construção do texto, constata-se que a palavra céu exerce a função respectivamente de. Então vamos lá. Cadê o verbo? Cai, né? O verbo cair. O que não cai do céu? O céu. Então, na primeira ocorrência da palavra céu, ele exerce função de sujeito. Não cai do céu, né? De onde ele cairia? Opa, onde? Lugar. Isso aí, lugar, circunstância. Portanto, adjunto adverbial de lugar. Qual é a resposta, pessoal? Letra D de dado, isso mesmo. Na primeira ocorrência, o céu é sujeito da oração, na segunda ocorrência, adjunto adverbial. Não cai do céu, é o lugar de onde ele estaria caindo. Perceberam aqui, ó, que as palavras, elas mudam de funções sintáticas dependendo do quê? Da posição, de como ela foi utilizada dentro do enunciado linguístico, tá bom? Sexta questão. Assinale a opção correta. Após fortes chuvas, os canais ficam cheios. O termo sublinhado é: após fortes chuvas, remete à circunstância de tempo. Ah, essa circunstância de tempo é locução adverbial de tempo. Portanto, é o que na sintaxe? Adjunto adverbial de tempo. Qual é a alternativa, galerinha? Letra B. Estão vendo como vocês estão indo muito bem nisso aqui? Se você sabe a morfologia, você sabe a sintaxe também. Sétima. Nesta época do ano, sempre curtimos nossas férias escolares. Como se classifica o sujeito da oração? Curtimos é o verbo. Quem que sempre curte nossas férias, as férias nesta época do ano? Nós. Então, eu tenho um caso de sujeito elíptico, né, oculto, desinencial ou implícito. Nesse caso aqui, ó, na letra B, sujeito desinencial. Não está escrito, mas ele é facilmente identificado pela desinência do verbo. Morfossintaticamente, morfologia e sintaxe. Como se classifica o termo nesta época do ano? Gente, quando eu falo nesta época do ano, me dá a ideia de tempo. Se é tempo, é uma circunstância. Então, na morfologia, a classe gramatical é o quê? Locução adverbial de tempo. E na sintaxe, adjunto adverbial de tempo. Letra D. Olha aí, professora, é simples mesmo. É. Nós é que temos que analisar com calma, com paciência, que dá certo. Vamos à nossa última questão. Olha aí. A
vírgula nessa oração justifica-se por. E aí, pessoal, por que essa vírgula está aqui, ó, nesta época do ano? Bom, eu descobri, né, eu já analisei na morfologia e na sintaxe, que se trata de uma locução adverbial de tempo e de um adjunto adverbial. Ele está onde? No seu lugar habitual ou deslocado? Deslocado. Se ele está deslocado na oração, ele é longo, portanto, a vírgula é obrigatória. Então, qual seria a nossa resposta? Letra D. Trata-se de um adjunto adverbial de tempo deslocado na oração, que modifica o verbo curtir. Eu lembro que os adjuntos adverbiais, eles são elementos modificadores do verbo, do adjetivo, do próprio advérbio e do contexto. E é isso, galerinha. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Nós nos vemos na próxima semana, tá certo? Qualquer dúvida, comentem com os professores de vocês e bons estudos. Tchau, tchau. Saúde a todos.